Boa noite, meus irmãos. O nosso tema de hoje, seguindo a sequência dos trabalhos da casa, é o título Lei de Sociedade. É uma coisa muito interessante e, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de estudar um pouco, né? Pesquisar um pouco, e também vamos procurar repassar, né? O que a gente colheu de matéria. Eu gosto de citar uma coisa que é uma dificuldade que eu tenho. Vocês acreditam que agora nessa comemoraçãozinha da gente do carnaval, lá no sushi, que a gente foi domingo, a Márcia me perguntou o título da palestra de hoje. Eu não lembrei. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu estou lendo um livro, vou falar para uma pessoa, comentar sobre o livro, e a pessoa pergunta, qual é o livro? Aí me dá um branco. Pode ser que nessa melhore alguma coisa nessa encarnação, viu? Porque é pesado para mim esse ponto. Não gravo nada. Bom, a lei de sociedade a matéria da doutrina, né, que nós fizemos os apanhados, diz que a sociabilidade em todos os animais e em especial do homem é uma lei da natureza que não podemos fugir, sem nos prejudicarmos no nosso desenvolvimento e crescimento moral, espiritual, intelectual e social. Dentro da convivência social, seja em família ou em grupos de todas as convivências, o homem adquire as suas potencialidades dentro da troca de conhecimento, dos conhecimentos, cada um no seu grau evolutivo. Individualmente, os seres trazem suas experiências acumuladas de vidas anteriores e, vivendo em grupos, trocam pela própria necessidade os conhecimentos. A nossa Constituição nos dirige para vivermos em sociedade. É um instinto que trazemos para o crescimento e progresso nosso da humanidade. É muito interessante porque a gente, no caso do meu atraso, na minha ignorância, a gente não acorda para essa necessidade da lei de sociedade. A gente vive e assim não analisa o porquê das coisas. E o ser humano, né, pelo que a gente pesquisou, é o que tem mais necessidade, até porque ele tem essa parte de evoluir, né? O ser humano, ele foi feito para evoluir. Então, a gente tem que ter essa conscientização. É mais uma coisa para a gente aprender, né, sobre a sociabilidade. Eu achei muito interessante. No livro
Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, mas fez-nos perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do espírito seria o embrutecimento e o enfraquecimento. É do livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. Os povos, desde os primórdios da civilização, eles sempre conviveram em grupo, sempre procuraram conviver em grupo. É uma necessidade que nós trazemos. Eu nunca tinha analisado nem me preocupado com isso. Eu até agradeço a Deus essa oportunidade de tentar explanar alguma coisa, sendo apontado para fazer, mas eu acho que é pela minha necessidade de aprender. E é muito interessante, nós vamos ver outros tópicos mais na frente, nessa área, coisa mais específica. No ser humano, observamos a maior necessidade do agrupamento. Por exemplo, nós humanos somos o animal mais necessitado de ajuda do outro, no caso dos nossos pais. Porque os animais da natureza, que não são humanos, eles cada um tem seu modo de ser e de agir, uma coisa de instinto. Vou só fazer uma colocação aqui rápida. Por exemplo, mamãe, quando eu era criança, ela criava galinha, pato, essas coisas. E a pata, quando ela põe a ninhada lá, que nasce os patinhos, no mesmo dia eles vão saindo atrás da bacia com água ali e ficam nadando. Botando o biquinho, a cabecinha na água para pegar alguma comida e tudo. E se a gente for olhar o ser humano, e deixar a criancinha ali no chão ou no berço, em qualquer canto, ele morre. Já o animalzinho, a gente acha que ele é atrasado em outras coisas. Talvez para evoluir, mas comparando com a gente, eles estão na frente, em outras coisas, no outro lado, no lado material. É o meu raciocínio. Uma criança de berço não tem condição de sobreviver sozinha, no caso, na cidade ou na selva. Uma criancinha pequena você vai deixar em casa, como deixar na creche, como deixar numa fazenda e tudo. Onde deixar, ele sozinho vai morrer. Ele não sabe comer, ele não sabe se dirigir a nada. Fica lá, inocente. A nossa Constituição vem com um sistema de grande dependência dos nossos pais, no caso mais específico do ser humano. Precisamos na infância dos pais ou de quem faça suas vezes para mantermos vivos e crescermos. Existe, por exemplo, uma diferença enorme do ser humano com os animais não domesticados. Por exemplo, a cobra. Ela tem um filhote e no mesmo dia do nascimento do filhote, ele se distancia da mãe à procura de comida. E em grande parte jamais terão outro contato com a mãe. É pelo próprio instinto. E pelo próprio instinto não sentem falta do afeto, do amparo, da orientação, como nós humanos necessitamos.
Quando eu conheci essa parte aí, eu fiquei assim, meu Deus do céu, porque a gente tem a necessidade de estar perto do familiar, e em especial do filho, ou da filha, né? A gente tem aquele afeto, a gente se preocupa com o crescimento, com a alimentação, com os cuidados com a educação, com a saúde, em encaminhar para a vida, em orientar na religião, uma série de coisas, né? Para que ele cresça. Já os outros animais de outras espécies, né, que não são humanos, eles é outra situação. Eu achei incrível, assim, me deu um choque de saber que o filhote da cobra, muitas vezes, no dia que nasce, desaparece da mãe, pronto. Nem ele sente falta da mãe, nem ela sente falta do filho. Questão da natureza. Achei muito legal. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidado? É a questão 773 do Livro dos Espíritos. Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos, o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Nas pesquisas, assim me chamou a curiosidade, e eu fui ver mais alguma coisa sobre os animais, né, que não são humanos, né? E eu achei uma coisa interessante sobre o cavalo. O cavalo está lá no rebanho dele, numa fazenda, aí na selva, e ele cruza, né? Nasce o filhote. Se for macho, quando ele crescer um pouquinho, que ficar adolescente, ele expulsa do rebanho. No coice, na mordida, tudo, ele bota para correr. Aí fui pesquisando mais, o porquê disso. A natureza é sábia, porque o garanhão, ele sabe que se ele deixar aquele adolescente crescer ali no rebanho, ele vai cruzar com a mãe dele. Quer dizer, ele não tem essa necessidade e nem sabe distinguir o que é mãe, o que é irmão, o que é nada. Então, para ele é macho e fêmea. Se ele cresceu no rebanho e o pai, no caso, não expulsar do rebanho, ele pega. A natureza é muito sábia, né? As coisas de Deus é muito interessante. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulares. É da questão 768 do Livro dos Espíritos. Assim, nas nossas encarnações, vamos adquirindo conhecimento em áreas diferentes, na ciranda das vidas. Nos processos reencarnatórios, nós vamos desenvolver, de acordo com o nosso merecimento, as potencialidades e passando em convivência ou com a profissão adquirida para o ensino, todo o potencial que temos. Então, Deus nos criou
com essa possibilidade da gente reencarnar. Todos nós nascemos com a mesma faixa de conhecimento, zero, né? Dali começou a corrida. Então, de acordo com as reencarnações, a gente vai adquirindo conhecimento. Uns que se dedicam mais, né, ao estudo, né? Outros se evoluem mais pelo lado do conhecimento religioso, né? Por exemplo, uma pessoa que lê o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus, ele vai, se tiver consciência e responsabilidade, ele já vai ser uma pessoa de uma bagagem diferente do outro que não estudou. E esse conhecimento, né, a gente leva para o outro lado. Então, por exemplo, a gente, numa casa, tem pessoas, eu tenho um amigo, que na casa dele o som deu defeito. Ele pegou uma chave de fenda, foi lá, abriu, consertou o som. Aí eu perguntei para ele, você fez algum curso de rádio técnico, de alguma coisa assim? Ele disse, não. Aí eu digo, tá bom, já sei de onde vem, né? Quer dizer, a pessoa traz o conhecimento, mas aí não é obrigado o irmão, ou a irmã, ou o pai, ou a mãe saber, não. A gente tem muito exemplo disso hoje na mídia, né? A gente vê criancinha aí de 4, 5 anos tocando piano, né? Numa boa, concertos aí dos grandes, né? Músicos que já desencarnaram. Então, são conhecimentos acumulados. E esses conhecimentos acumulados, na vida em sociedade, a gente troca, né? Eu vou fazer uma coisa na vista do Raimundo, por exemplo. O Raimundo não sabe, aprende. Aí eu vou para perto do Raimundo, ele faz uma coisa que eu não sei, aprendo também com ele. E assim vai. É tanto que a pessoa, por exemplo, que não sabe construir, ele vai trabalhar na obra de servente. Mas ele, se ele tiver cuidado, assim, uma boa curiosidade, ele aprende rápido. E logo está sendo pedreiro. E depois está sendo mestre de obra, se for o caso. Quer dizer, é o conhecimento de um passando para o outro. E assim vai. Na obra Doutrina Espírita, Deolindo Amorim fala o seguinte: a necessidade de viverem uns pelos outros e para os outros, tendo como ponto convergente o bem comum. No início da civilização, o homem já praticava essa sociabilidade. Nos tempos, por exemplo, que não existia ainda moeda, não existia essa forma de pagamento com dinheiro. Então, a necessidade conduzia os grupos para a permuta da troca. Por exemplo, em certo vilarejo, existia naquela comunidade muita farinha. Em outra existia muita carne. Então o que é que eles faziam? Trocavam parte de carne por parte de farinha. Não serviam o valor que hoje funciona para calcular o preço. Hoje nós calculamos o que é gasto, mais o lucro e se chega ao preço. Antes os povos não viam desta maneira. Praticava-se mais o espírito de fraternidade. O que tinha em abundância, trocava com o outro naquilo que ele também tivesse em abundância. Então, é um instinto da sociabilidade que nós já trouxemos. Mesmo as pessoas, né, os nossos primórdios, sem terem a oportunidade de estudar, mas a necessidade, né, a gente como humano traz esse instinto da troca. Então,
até levando pelo lado da brincadeira, os portugueses, quando vieram para o Brasil, trocavam um espelhozinho, né, com os índios, com nossos irmãos índios, numa fazenda. Eles não tinham noção de valor. O índio gostava do espelho, achava interessante, se via. Aí, o europeu, né, muito esperto, pedia para trocar. E ele trocava. Dava uma fazenda e se via um espelho. Quer dizer, é assim, estou mostrando assim com relação aos valores. Porque hoje, com a moeda, né, que é uma coisa da nossa civilização, a gente compra uma coisa de maior valor, dá o dinheiro, mas recebe o troco. Se der um dinheiro que vale mais daquele preço, a gente recebe o troco. Antes não. A pessoa precisava de um ovo, por exemplo, e tinha um galo em casa, ou uma galinha, levava e trocava, dava a galinha e recebia o ovo. Ele estava querendo dar o ovo. Quer dizer, não tinha a noção de dizer assim, olha, pois eu vou trocar aqui com você, e na outra semana eu pego uma cesta de ovos para completar o preço da galinha. Não existia isso. Era mais pelo lado de servir ao outro mesmo. Nesse ponto era muita pureza, né? Muito atraso, mas muita pureza. Os ensinos bíblicos e depois os de Jesus trouxeram para a humanidade a convivência de fraternidade, de onde vem a orientação da boa convivência, do amor, da caridade e do perdão. Para trazer normas de conduta, para uma convivência pacífica e harmoniosa, os homens do saber criaram as leis, um conteúdo de normas para resolver os conflitos, dentro do que alguém venha a causar prejuízos a outro. Então, no começo da civilização, não existia nada, né? Hoje a gente tem leis, tem governantes, tem internet, né? Tem entidades que cuidam da saúde, tem corpo de bombeiro, tem polícia, quer dizer, um horror de órgãos, um horror de coisas para acompanhar o crescimento da humanidade. Mas no começo não existia nada. Então, para administrar essa sociabilidade, começou a ser criadas as leis, né? As normas, determinando os direitos e os deveres, para que a população aprendesse, né, a se conscientizasse a lei do respeito, porque sempre existiu aqueles mais atrevidos na humanidade, né? Tem as pessoas pacíficas, mas tem aqueles que querem até passar por cima da lei. Faz parte. No livro Leis Morais da Vida, a Joana de Ângeles diz o seguinte: o homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, que vive em bando, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Deus nos fez para termos uma vida em comunidade, participar do progresso dela, ajudando e proporcionando o melhor para os nossos semelhantes. É uma coisa que eu, pelo menos, com 64 anos, mas eu falo para vocês que eu só vim ter uma certa consciência da vida na doutrina espírita, porque é muito esclarecedora. E essa conscientização, esse conhecimento me trouxe a conscientização, que a gente estuda, né? Todos sabem disso, lógico, que a gente não veio para a Terra
para luxar, para passar bem, entre aspas, para viver só de mordomia. A gente veio para evoluir, para arranjar o necessário para a gente viver, mas para ajudar o próximo, para ajudar a sociedade, para ajudar o semelhante. Então, falando nisso, eu lembrei daquela passagem de Jesus, né? Quando ele disse assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque na evolução dele, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão dele era o irmão da humanidade. Não importava se tivesse nascido de outro pai, em outra casa, em outra cidade, em outro país. Para ele, todo ser humano era irmão. E isso, se Deus quiser, né, a gente não sabe em quantos daqui para frente, mas quem sabe se a gente, quando reencarnar assim, daqui umas 20 para frente, a gente já tem essa mentalidade, né? De tratar o outro como irmão da gente, né? Mas isso aí, eu lembrei da colocação, me falha a memória agora, o nome do autor, que a gente tem que, ele falava no livro que eu estava lendo, que a gente tem que abolir totalmente o egoísmo. Aí ele comenta, e chega a dizer que para a gente ter ideia do que é o egoísmo na gente, para a gente se livrar desse egoísmo, a gente analisasse um ser humano sem uma perna para subir uma escada de 1000 andares. Ele disse que a mesma dificuldade que esse ser humano tem para subir essa escada de 1000 andares só com uma perna, é a mesma dificuldade que nós humanos temos para extinguir de nosso coração o egoísmo, essa chave. Tem uma passagem que um jovem viu um monge plantando uma árvore que somente dá frutos após 100 anos. Então ele falou para o monge: o Senhor plantando esta árvore e não vai lhe servir. O monge disse: estou plantando para os próximos que vão estar aqui quando eu não estiver mais. Então tem pessoas, né, tem seres que já têm a mentalidade de fazer alguma coisa em benefício da humanidade, em qualquer sentido, né? Seja ajudando, por exemplo, a aguar uma planta, que tem pessoas que é tão descuidado nesse ponto que até a própria planta que tem na porta ou no jardim deixa morrer. Faz parte do atraso, né? Já tem outros que faz questão de cultivar, né? E trata aquela planta como que fosse um ser humano, né? Como também tem pessoas que tratam um animalzinho com muito carinho, né? Até exagerado. Tem uns que exageram, também faz parte da humanidade, a gente não pode condenar não. O isolamento, a desculpa de viver fora da comunidade ou fora da família para servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, demonstra um egoísmo injustificável, pois não se adaptando ao convívio, ajudando a resolver os problemas, se torna um elemento inútil para a vida. O isolamento é contrário ao instinto de conservação e de perpetuação da espécie. Somente tem valor para Deus o isolamento que tem por finalidade beneficiar o próximo, um objetivo de servir em benefício de todos. Então, assim, na nossa convivência,
o que é mais assim, que mexe mais com a gente, para testar nosso controle, é a família e o trabalho. A gente lendo, né, alguma coisa da doutrina, nós aprendemos que grande parte dos desafetos se reencarnam na mesma família, a pedido de cada um, né? Para se amarem, para se ajudarem, essas coisas. Alguns, a gente chama na brincadeira, é a panela e o texto, né? Aqueles que se amam mesmo, que já tem no coração aquele jeito amoroso para com o outro. Mas são poucos. A maioria, como nós estamos no planeta de prova e de expiação, a gente vem para resgatar mesmo o que a gente fez de mal, ou o que aquele fez de mal com a gente. A gente veio para ficar junto, para resgatar. Então, se a gente for incutir na cabeça, eu vou ficar isolado, porque eu não quero ofender a ninguém, e nem vou ficar na casa dos meus familiares, porque eu não quero ser aborrecido. Então a pessoa está perdendo uma oportunidade de dar um passo em termos de evolução, porque a gente veio para resgatar, e veio para evoluir, e veio para amar, e veio para perdoar. Tudo junto. São uma série de coisas, né, que a lei de Deus nos impõe para que a gente possa crescer, passando por esses testes. A questão 771 do Livro dos Espíritos pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, eu não tenho conhecimento, por exemplo, de um espírito que já encarnou na Terra, como São Francisco de Assis. Mas ele tinha essa necessidade de se isolar. Mas também a gente sabe que o isolamento dele era para se comunicar com Deus, era para pedir pela humanidade, era para reabastecer as forças. Então esses missionários que optam pela vida de solteiro, que não querem constituir família, que vão trabalhar para o bem da humanidade, esses são missionários mesmo. Eles têm a missão de ajudar a humanidade. Por isso, o isolamento necessário deles, da civilização, é vista por Deus com bons olhos, porque ele está com o objetivo de beneficiar a humanidade. Nesse tópico eu lembrei da parte do suicídio, né? A gente sabe que a lei de Deus não permite que alguém arrisque sua vida ou tire sua vida. Mas se alguém, para socorrer outro, morrer, ele sabendo que está correndo risco, mas ele indo, a justiça de Deus abranda, dispensa algumas coisas de penalidade. É o caso que a gente sabe, por exemplo, da pessoa que trabalha como bombeiro, que arrisca uma coisa sabendo que pode morrer, mas para salvar um ser humano. Então, a maioria das vezes, é um índice muito alto de coisas que eles salvam e são salvos também, pela vontade de servir. Então, talvez que se outro fosse fazer aquilo, não dava certo.
sem ter o desejo de servir. E eles conseguem, porque são amparados pela espiritualidade. Existem seres que, por conhecimentos equivocados de religiões, aderem ao voto de silêncio. Demonstram assim o desconhecimento das leis divinas, causando assim prejuízo à lei do progresso, privando assim a boa convivência em termos de troca de conhecimento e deixando a oportunidade de ser útil à humanidade. Então, existe aí uma minoria de pessoas que, por convivência de religiosidade, se isolam. Né? A gente sabe que nós temos o livre-arbítrio, mas eu tenho um irmão, né, de carne, lá em Juazeiro, que pegou assim, esses conhecimentos errados, que eu não me entender, e está fazendo assim umas coisas assim, contrárias aos nossos costumes. Pelo menos, não em silêncio, mas em termos de alimentação. Fica condenando uma outra coisa que é normal da gente comer, por ideologia lá condena. O homem é um ser social. Nossos semelhantes antepassados, na origem da humanidade, sempre viveram em grupo. Ainda hoje os seres indígenas vivem em suas aldeias em grupos. A família, mesmo nos povos mais atrasados, foi a principal instituição dentro da sua evolução. Essa instituição, com o passar do tempo, foi se modificando de acordo com o grau de evolução do espírito e consciência dos valores éticos. Então, mesmo os povos mais atrasados, eles já tinham no instinto o desejo de constituir a família. Eles não sabiam a necessidade, mas era uma coisa instintiva. E, de acordo com as reencarnações, né, a gente vai ficando mais amoroso, mais compreensível, e uns conseguem já ter, assim, a maturidade plena e ver a família como, né, a comieira da vida. A principal finalidade do conceito de família é criar um ambiente que se desenvolverá os caracteres sociais de cada participante. Os laços de família na visão espírita não são da consanguinidade, são os da simpatia e comunhão de ideais. Estes prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Então, a união, né, que vem do amor pela espiritualidade, a gente sabe que já foi planejado, né, e até a pedido da gente, mas a união que vem do amor e que a gente atravessa a vida com ela, ou quando desencarna, quer dizer, os laços permanecem. Os laços de quem a gente gosta, o laço, né, do amor, da fraternidade, essas coisas da família, que eles chamam família universal. Já as uniões que a gente sabe que são patrocinadas, né, por dinheiro, né? Pessoas que, por exemplo, vai casar com outro porque o outro ganhou na loteria, tem nada a ver, né, em termos de afinidade ou de simpatia, mas vai pelo interesse do dinheiro. Essas uniões aí, quando se desencarnam, não tem nada a ver um com o outro. Já os espíritos afinados, estes sim,
né, continuam afinados no plano espiritual. A questão 769 do Livro dos Espíritos pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Aí a resposta, né? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a ser útil, se condena a não ser útil a ninguém. E, para finalizar, Joana de Ângeles fala que a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. Oficina santificada onde se lapidam caracteres. Laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam mazelas antigas em preciosas possibilidades para elaboração de mistérios edificantes. Então, meus irmãos, eu tenho a acrescentar que nesta encarnação eu não vim com o merecimento de ter a eloquência, de saber falar, de gravar nada. Como eu falei no início, às vezes eu estou lendo um livro, comento para alguém, a pessoa pergunta o título e eu não lembro. Então, eu agradeço a oportunidade a vocês e a espiritualidade de pelo menos estar pesquisando e aprendendo alguma coisa dentro da doutrina. Muito obrigado.